Olá, como vão? Eu sou o professor Flávio de Leão Bastos Pereira, sou professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sou também, neste momento, exerço as funções de coordenador adjunto de graduação na mesma universidade, na qual sou também doutorando e mestre em Direito Político e Econômico. No meu campo de pesquisa, trabalho muito sob a linha da cidadania moderando o Estado, uma das linhas de pesquisa da Universidade de Mackenzie, e na qual lido muito com a questão indígena. Sou também um investigador da teoria do genocídio aplicada à questão indígena. Faço parte ainda, como professor convidado, do grupo de pesquisas da Unifesp sobre globalização e conflitos armados. Também exerço funções de pesquisa como componente do rol de especialistas da Academia Internacional dos Princípios de Nuremberg. E aí tenho, portanto, as minhas principais atividades, não é? Do ponto de vista do meu trabalho com os alunos de graduação e até mesmo de pós-graduação, desenvolvemos atualmente a chamada clínica legislativa, da qual desenvolvemos projetos de lei e os encaminhamos tanto à Câmara Municipal de São Paulo quanto ao Congresso Nacional em Brasília. Portanto, aqui a minha proposta, já que estamos diante deste projeto excelente, imprescindível, para a construção da cidadania do Brasil, que é exatamente a escola de formação política suprapartidária, creio que seria muito interessante nós abordarmos um pouco aqui o chamado, um tema muito importante para a formação de um futuro político, é exatamente o processo legislativo, como ele ocorre hoje. Eu iniciaria abordando o seguinte ponto. A forma de Estado adotada no Brasil é a federação. A federação, que tem como principal exemplo para os brasileiros os Estados Unidos da América, mas não único. Notem que a federação é também a forma de Estado adotada na Argentina, no Canadá, na Suíça, apenas para termos aqui alguns, na Alemanha, apenas para darmos alguns exemplos. Significa um modo de organização do Estado brasileiro. Para dizer, como nós dividimos e fracionamos e descentralizamos o exercício do poder? Afinal de contas, desde as revoluções inglesa, americana e francesa, no século XVII e XVIII, chegou-se à conclusão, principalmente naquele momento, que a concentração de poderes não era mais admissível diante da violação dos direitos individuais que ocorriam quando um sujeito concentrava nas suas mãos todo o poder como bem quisesse. Nesse contexto de feixe de poderes concentrados na mão de uma pessoa, é que nós podemos aqui pensar, podemos selecionar dentre esses vários poderes um dos mais importantes: a elaboração, a aprovação e a aplicação de uma lei. Com o passar do desenvolvimento do pensamento democrático, tivemos o desenvolvimento de instituições e de ideias que hoje se mostram muito importantes para a manutenção de um regime pluralista e democrático. Se estivermos aqui pensando, como eu disse, num regime pluralista democrático. E assim, por exemplo, uma das ideias que vem lá de trás e que trata e é um pensamento que tem uma origem remota em Aristóteles, ela vai nos conduzir ao longo do tempo, estou aqui pensando numa linha do tempo, ela nos conduzirá a uma conclusão inevitável. Como eu acabei de falar aqui, as funções exercidas pelo Estado não poderiam ficar concentradas num único poder. Portanto, é o que chamamos
comumente de separação de poderes, porém, esta denominação não é uma denominação precisa. Temos aqui que escolher uma outra expressão um pouco melhor e que tem mais conexão com a realidade. Não tratamos aqui de separação de poderes, mas de divisão para o exercício das funções do Estado. O que são as funções do Estado? Você, jovem político, que está, ou você, jovem que pretende entrar na carreira política, aliás, o Brasil precisa muito dos jovens na política, não é? Quais são as funções que o Estado exerce? Então, vamos lá abordar as três iniciais, não é? As primordiais. Administrar, governar o país. Não é? O governante tem que gerir, tem que administrar o seu país, e no caso do Brasil, um país complexo, uma sociedade heterônoma, uma sociedade heterogênea, uma sociedade absolutamente plural e miscigenada. Portanto, não é uma tarefa fácil, mas a administração, a gestão de um país é muito importante. A segunda função que nós podemos aqui elencar, e que tem mais relação com o nosso tema, é legislar, ou seja, editar as normas que serão impostas a todos com força obrigatória e com consequências para o seu não cumprimento ou a sua não observância. Portanto, administrar, legislar. Aliás, vamos aqui inserir uma premissa. A imposição de uma lei é um dos maiores e mais significativos sinais de exteriorização da soberania de um poder. O Estado, juridicamente falando, ele é composto por três elementos: poder soberano, território e o seu povo. Ora, poder soberano não existe se não houver a garantia do exercício do poder de editar uma lei e a impor a todos de forma abstrata, genérica. É o que chamamos de densidade normativa. Ok, então temos aqui as duas funções: administrar, legislar, mas eu colocaria uma terceira função, que todos conhecem, que é a de aplicar a lei. Aplicar a lei, impor a lei, sancionar a quem não a obedeça. Porque a manutenção de uma ordem jurídica segura é importantíssima para a convivência harmônica. Vou aqui fazer agora abrir aqui um gancho para que não tenhamos em mente apenas a lei escrita, apenas a lei positivada. Não. Hoje sabemos que a aplicação da lei tem um significado muito maior do que apenas esta expressão possa fazer parecer. Não é apenas a lei escrita de um código ou até mesmo da nossa Constituição, mas a lei e as normas também originárias dos tratados internacionais, das decisões proferidas por tribunais internacionais, das convenções e tratados internacionais dos quais o Brasil faça parte. Ou seja, a nossa ordem jurídico-constitucional, ela é aberta, ela não se encerra em si própria, ela não olha para o próprio umbigo, se me permite usar uma expressão mais simplória. Não, a Constituição brasileira é a lei maior que nós temos na República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, e deve ser respeitada, observada e preservada. Mas, além dela, conforme disposto no seu artigo 5º, parágrafo 2º, além dos direitos e garantias decorrentes desta nossa Constituição, também os princípios, os tratados internacionais dos quais o Brasil faça parte, são fontes de comportamentos, de normas a serem observadas e respeitadas. Então, tenhamos sempre
esta ideia em mente. Já abandonamos há muito tempo a fase, vamos assim dizer, legalista, apenas a lei determinando comportamentos e que gerou muitos problemas. Vamos lembrar aqui que em 1919, na Alemanha, pós Primeira Guerra Mundial, é promulgada a grande Constituição de Weimar. Apesar de conter algumas contradições, foi a primeira Constituição social da Europa. Esta Constituição e os seus efeitos desaparecem praticamente de forma imediata quando, em janeiro de 1933, Adolf Hitler assume o poder. E aí sabemos que a lei tornou-se instrumento do genocídio e dos assassinatos em massa que viriam a ser cometidos. Porque lá, naquele período, a lei não só não proibia e sancionava tais crimes, como, além disso, os incentivava. Portanto, deixamos esta fase da lei puramente imperando totalmente numa sociedade, e após a Segunda Guerra Mundial, as ordens constitucionais se tornam a fonte principal, inclusive condicionando as outras leis, a fonte principal de normativa. Tanto é, qualquer lei que ofenda a Constituição pode ser declarada inconstitucional. É importante, senhores futuros políticos, que um dia, ao exercerem cargos, especialmente no Poder Legislativo, mas não apenas lá, tenham isso em mente. A Constituição da República condiciona todas as leis, mais ainda, também tratados e convenções internacionais. Então não pode uma lei ofender a Constituição Federal, não pode uma lei ofender a uma convenção ou tratado internacional. Por exemplo, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que trata dos direitos indígenas. Não pode ser ofendida por uma lei promulgada pelo Congresso Brasileiro infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição. E quem aplica esta lei? É o Poder Judiciário, a terceira função que eu mencionei aqui. Vamos agora recapitular este ponto. As funções estatais podem ser divididas inicialmente em 3 funções específicas. Administrar, gerenciar o país. O poder que o faz é o chamado poder executivo. Estou aqui imaginando o nosso regime presidencialista, que é o nosso sistema de governo presidencialista. Segunda função, editar as leis, legislar. Terceira função, aplicar as leis, ou seja, impor as consequências pelo seu descumprimento. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, respectivamente. Aqui, abro um parênteses. Muito embora eu tenha associado uma função com cada um desses poderes, é bom que se diga que os 3 poderes exercem as 3 funções. Ocorre que eles exercem tais funções de forma predominante cada um. Então, vamos lá. O poder executivo administra o país preponderantemente. É a sua função primordial. Mas não significa que este poder não aplique a lei ou que este poder também não elabore normas. Assim, por exemplo, quando o presidente da República, quando um governador do estado, quando um prefeito de um município, enquanto eles administram os seus respectivos, dentro das suas competências, os seus respectivos territórios, eles também exercem as outras 2 funções. Ora, se o presidente da República, ou o governador ou o prefeito, como eu disse há pouco, impõe o início de um processo disciplinar administrativo, porque um funcionário praticou uma conduta que viola o estatuto dos servidores, ele poderá ser sancionado ao final deste processo administrativo. Então estamos aqui a falar
também de aplicação de uma lei, não é isso? Que preponderantemente é feito pelo Poder Judiciário, mas também pelo Poder Executivo. Este mesmo exemplo pode ser aplicado ao Poder Legislativo, preponderantemente faz leis, legisla, quando temos uma comissão de ética reunida no Congresso Nacional, discutindo e decidindo se um certo deputado federal deverá ou não perder o cargo por infração ética, não é? Por abuso no uso das prerrogativas parlamentares. Além disso, aquele poder executivo, o presidente, o governador ou o prefeito, também poderão legislar. Ao baixarem, por exemplo, editarem uma portaria disciplinando, escalonando as férias dos seus servidores, de um certo setor da administração pública. Portanto, este segundo ponto tem que ficar muito claro. Os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, exercem as três funções. Contudo, cada um exerce uma função preponderantemente, mas não significa que não exerça as outras duas também, eventualmente, pontualmente. Pois bem, temos aqui uma premissa básica para o entendimento do processo legislativo, que é o tema principal aqui. O processo legislativo é o processo de criação das normas, de criação das leis. Isso é processo legislativo. Processo de criação das leis. E nesse sentido, precisamos entender, e eu disse isso logo no começo dessa exposição, que a forma de Estado adotada pela República Federativa do Brasil, artigo 1º da Constituição, República Federativa do Brasil, constitui-se Estado democrático de direito. Pois bem, federação federativa significa uma descentralização de poderes, de instâncias administrativas por estados, e estes, por sua vez, subdivididos em municípios. Então nós temos, no caso, artigo 18 da Constituição Federal, no caso do Brasil, a organização política e administrativa da República Federativa do Brasil é determinada da seguinte forma: a existência da União, da existência dos estados que eu aqui chamarei de estados membros da federação, e pela existência de municípios. Também territórios são citados na Constituição Federal. Os territórios que já existiram até pouco tempo atrás, por exemplo, o território de Fernando de Noronha, hoje na prática não existem, mas são previstos na Constituição e poderão voltar a existir. O território de Fernando de Noronha, por exemplo, foi incorporado ao estado de Pernambuco. Então nós temos a União, os estados membros da Federação, os municípios. Poder judiciário na União. Temos os tribunais, temos a Justiça Federal, Tribunal Regional Federal, juízes federais. Poder judiciário nos estados, Tribunal de Justiça dos Estados, juízes de primeiro grau. Nos municípios não há poder judiciário. Poder executivo na União, presidente da República, auxiliado pelos seus ministros, que são cargos de livre nomeação. Poder executivo nos estados-membros da federação, o governador, composto pelo governador, auxiliado pelos secretários estaduais, secretário estadual da Saúde, secretário estadual da Segurança Pública. Nos municípios temos os prefeitos, também auxiliados pelos seus secretários municipais. Aqui seguimos o mesmo raciocínio. E quanto ao poder legislativo? Na União, no plano federal, temos o Congresso Nacional, que funciona de modo, como chamamos aqui, bicameral. Temos duas câmaras, duas casas. Uma delas representa a população brasileira, as populações de cada estado membro da federação. Temos aqui a Câmara dos Deputados, composta por 513 deputados. Outra casa é o Senado Federal, o Senado da República. O Senado da República é
representa exatamente os estados da federação. É preciso entender a federação, na sua origem, especialmente no caso norte-americano, do ponto de vista histórico, nasce da união de colônias soberanas independentes, que já eram soberanas antes. Imaginem o seguinte: a Revolução Americana traz a libertação do jugo inglês. Aquelas 13 colônias soberanas independentes, ainda não formavam o país Estados Unidos da América tal como conhecemos hoje, não queriam um poder acima deles novamente determinando os seus destinos. O que fizeram? Criaram a Confederação. A Confederação era a união de estados independentes e soberanos, que por serem soberanos, poderiam se separar a qualquer momento. Entendam, soberania, a qualidade do poder, não reconhece no interior de um território, dentro de certas fronteiras, nenhum poder acima dele. E que no plano internacional se relaciona com outros estados soberanos em condições em pé de igualdade. Isso é soberania. As 13 colônias americanas eram soberanas e formaram a Confederação. Ao formarem a Confederação, podiam, evidentemente, estamos falando de confederação, sair a qualquer momento. Quando esta ideia... e não havia uma Constituição, viu? É bom deixarmos isso bem claro também. Havia um documento que dava a base jurídica para essa confederação, que era chamado os Artigos da Confederação Americana. Esta fórmula não dá certo e evolui para a Federação Americana. Ora, a federação significou, neste processo histórico norte-americano, não brasileiro, significou que os estados se reuniram, se uniram, e aí, neste momento, optaram por dar vida a uma federação que impedia a saída ou a secessão de quaisquer deles, sob uma Constituição, a Constituição norte-americana. Entretanto, naquele anseio de manterem as suas esferas de liberdade, as suas esferas de poder de decisão, é que temos hoje uma situação na qual os estados, cada qual tem as suas normas próprias, a velocidade de trânsito, alguns estados norte-americanos possuem pena de morte, outros não. Enfim, é exatamente a tentativa de criar uma forma de estado, uma organização de distribuição de poderes, sem que isso necessariamente cerceie ou restrinja a liberdade de colônias que antes eram soberanas. É o que nós chamamos de uma federação de fora para dentro. Este é o processo histórico norte-americano. No caso brasileiro, deu-se o inverso. Não tínhamos colônias soberanas independentes após a liberdade obtida do Reino de Portugal. Não. O que tivemos aqui foi a criação do Império, né, sobre Pedro I, portanto, um Estado unitário. Existem como formas de Estado as seguintes espécies. O Estado unitário, a maioria dos casos da Europa, embora hoje descentralizados política e administrativamente, não o Estado unitário puro. Estado unitário puro, o único exemplo que pode ser aqui questionado é o Estado do Vaticano. Temos a Federação, e a Confederação existia, mas hoje não existe mais. Talvez se pudesse pensar aqui na Comunidade de Estados Independentes que nasce após o fim da União Soviética. Mas, voltando à Federação, o Estado brasileiro, após a libertação de Portugal, nasce como império, era um Estado unitário. Com a proclamação da República, este Estado vai se subdividir. Portanto, o processo foi inverso ao processo norte-americano. Tivemos uma federação que nasce de dentro para fora, e não de fora para dentro. Este processo de dentro para fora implica numa centralização muito maior de poder. É por isso que alguns críticos à Federação Brasileira dizem: nos Estados Unidos a federação ela é muito mais aprofundada. Cada estado, por exemplo, tem o seu código penal, o que não acontece no Brasil. Mas o nosso processo histórico foi de subdivisão de um processo que era unitário, não é? Vamos aqui lembrar que também naquela época, 1822, quer dizer, ano da independência do Brasil, o liberalismo,
ou seja, as ideias advindas das revoluções inglesas, por exemplo, a Revolução Gloriosa, da Revolução Americana, a Carta de 1776 da Virgínia, nos Estados Unidos, a Constituição Americana de 1787, ou ainda a Carta de 1789 da França, vão exercer grande influência no mundo, especialmente no Ocidente. Neste momento, o Brasil passa por uma fase de início, nascimento de uma nação soberana, mas sob o império, sob o imperador. Isso não significou que as ideias liberais não tenham surtido efeito no Brasil. Surtiram efeito no Brasil. Tanto é que houve aqui a separação de poderes, aquela que eu mencionei no começo dessa exposição. Mas tínhamos aqui 4 poderes, não é? O executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador, exercido por Pedro I. Ok. Portanto, a federação, que hoje existe no Brasil, é a nossa forma de Estado, e ela é a forma de Estado que não pode ser de forma alguma abolida enquanto perdurar a atual ordem constitucional. A forma federativa de Estado, além de ser um princípio, o princípio federativo pela nossa Constituição Federal de 88, ou seja, todas as decisões tomadas pelos 3 poderes devem considerar que temos uma federação por cooperação, ou seja, todos os estados devem se ajudar mutuamente, mas também é ela uma das chamadas cláusulas pétreas, não pode ser alterada nem por proposta de emenda constitucional. Isto está no artigo 60, parágrafo 4º, que estabelece o seguinte: não poderá haver deliberação sobre proposta de emenda constitucional tendente a abolir. Digo tendente, não só aquela que diretamente extingua um desses institutos que eu vou falar agora, mas aquelas tendentes a abolir. Enfraquecem. O quê? O voto direto, secreto, universal, periódico, a forma federativa de Estado, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais, embora esteja escrito na Constituição, no último inciso do parágrafo 4º do artigo 60, apenas direitos e garantias individuais, entendam todas as espécies e gerações de direitos fundamentais, individuais, sociais, difusos, coletivos, etc. Então, a federação não pode ser extinta. É a nossa forma de Estado. Ok. A federação é ainda chamada, no caso brasileiro, federação de terceiro grau, exatamente pelo que eu disse. Temos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. O Distrito Federal passa por uma situação peculiar. Sugiro a leitura do artigo 32 da Constituição Federal. O Distrito Federal, a nossa capital federal, ele exerce funções tanto estaduais quanto municipais. Não pode, é proibida a criação de municípios no Distrito Federal. A Constituição é taxativa em relação a isso. Pois bem, dentro dessa federação de terceiro grau, como se dá a produção de leis, de normas? Este é o ponto que eu queria chegar aqui com vocês. Né? Os políticos, futuros políticos, atuantes da política brasileira, vamos lembrar que a política é o único caminho existente possível uma sociedade pacífica, não podemos demonizar a política. O fato de encontrarmos práticas políticas distorcidas por homens que não possuem um espírito honesto e mal intencionados não significa que a política deixou de ser o único caminho possível. A alternativa à política é a guerra. Portanto, não há que se pensar em outro caminho, senão a formação de novos políticos, de uma nova mentalidade política que ajude o nosso país a alcançar o seu destino, a se tornar um grande país. Ok. E é muito importante que vocês, jovens estudantes da política, tenham em mente como se dá a produção de normas, a produção de leis. Aqui volto ao conceito de processo legislativo. Processo legislativo é o processo de criação de leis. E quais são as leis que nós temos? Pensemos aqui no artigo 59 e seguintes da Constituição Federal. Diz: o processo legislativo é composto da criação das seguintes normas.
emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos, medidas provisórias e resoluções. Essas 7 normas são as chamadas normas primárias, aquelas previstas pela Constituição Federal. Neste sentido, é importante dizermos que, apesar de citadas uma acima da outra, não significa que uma hierarquia, mas sim que cada qual tem o seu campo de competência de incidência. A emenda à Constituição é a primeira citada. Emenda à Constituição é a norma única possível, solene, que se pode desenvolver, propor, discutir, debater, aprovar, para alterar a Constituição. É o que chamamos de poder constituinte derivado de uma ordem constitucional. Ele tem limites. Ele não pode mudar a Constituição Federal a qualquer forma, a qualquer momento, sobre qualquer assunto. Eu acabei de dizer que a emenda constitucional jamais poderá alterar a forma de Estado brasileira, que é a federação. A segunda citada é a lei complementar. A lei complementar é uma lei utilizada para certos assuntos sempre mencionadas, citados especificamente na Constituição Federal. Quando a lei complementar deve ser, os casos nos quais a lei complementar deve ser utilizado são exatamente aqueles expressamente mencionados na Constituição. Basta lermos o próprio parágrafo único do artigo 59, que diz: a lei complementar tratará do processo legislativo. E a lei complementar, força do artigo 69, ela tem ainda uma outra especificidade. Ela só pode ser aprovada por maioria absoluta, ou seja, aprovação por metade mais um dos votos totais componentes de uma certa casa, Câmara dos Deputados ou Senado Federal. Temos ainda a lei ordinária. O que não couber a lei complementar, todo o restante cabe à lei ordinária. Votação e aprovação por maioria simples. Temos ainda a lei delegada, uma lei que o Congresso delega ao Poder Executivo. Veja aqui, como eu disse antes, que o Poder Executivo também pode legislar. O Congresso pode delegar, pode, a pedido do próprio Poder Executivo, do Presidente da República, possibilitar ao presidente que, por lei, trate de certos assuntos. Leia o artigo 68 da Constituição Federal. Mas nem todos os assuntos podem ser tratados por lei delegada. Não pode, por exemplo, o Presidente da República, lei delegada, tratar de direitos fundamentais. Óbvio, só o Congresso Nacional, que representa o povo, e os estados, que pode tratar de direitos fundamentais e segundo os limites da Constituição. Temos também os decretos legislativos. Um veículo legislativo, um tipo de norma utilizado para tratamento de certos temas, como, por exemplo, a ratificação de tratados internacionais da República Brasileira. Quando o presidente da República acumula duas funções, de chefe de Estado e de chefe de governo. Chefe de Estado, que trata de assuntos externos, de interesse externo. Chefe de governo, que trata de assuntos de interesse interno. Ele governa. Quando o presidente da República viaja ao exterior, assina um tratado internacional, este tratado vai ao Congresso Nacional para ser ratificado ou não. Ou seja, os representantes do povo dirão se concordam ou não com aquele tratado internacional. E neste momento, ao aprovar, ou seja, o Congresso, ao aprovar um tratado, ao ratificá-lo, ao confirmá-lo, o faz por decreto legislativo. Né? Decreto legislativo número X, aprova o tratado internacional Y. Portanto, nós temos aqui o decreto legislativo também previsto no artigo 59. Ainda, as medidas provisórias. A medida provisória é prevista no artigo 62 da Constituição Federal e é exercida pelo presidente da República. E ainda mais, a medida provisória nasce com força de lei, como se fosse lei feita pelo Congresso, porque só o Congresso faz lei propriamente dita. Mas o presidente da República, em casos de relevância e urgência, e de certo modo podemos aqui dizer que a relevância e a urgência deveriam ser expressamente
comprovadas, demonstradas, elas devem ser claras, né? Pode o presidente da República, nesses casos, eu estou aqui pensando em guerras, em grandes tragédias da natureza, levar a que o presidente da República edite uma medida provisória que deverá ser imediatamente, de imediato, submetida ao Congresso Nacional. Terá um prazo até 120 dias para convertê-la em lei ou não. Portanto, se o Congresso não aprova a medida provisória, ela é imediatamente anulada. Pois bem, a medida provisória está prevista no artigo 62, não é? Também ainda temos as resoluções, normas que operacionalizam certas situações emitidas pelos poderes constituídos. Ok, são essas as chamadas normas primárias, previstas pelo artigo 59. Vou agora focar, já caminho aqui para a nossa parte final da exposição, irei focar agora no processo legislativo na Câmara dos Deputados e no Senado propriamente dito. Internamente, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado possuem uma norma muito importante que deve ser considerada sempre e que disciplinam as suas operações internas. São chamados regimentos internos, regimento interno da Câmara dos Deputados, regimento interno do Senado Federal, e que, claro, como eu já disse antes, não podem desrespeitar a Constituição Federal. Estes regimentos estabelecem a organização interna dessas duas casas. Assim, por exemplo, temos como órgão principal interno, tanto de uma quanto da outra casa, as chamadas mesas. A mesa da Câmara dos Deputados, a mesa do Senado Federal. Tanto no início de cada legislatura, os deputados e os senadores elegem os seus pares que irão compor aquela mesa normalmente decorrente de uma negociação política, não é? O presidente da mesa organiza e toca os trabalhos do Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Nós temos ainda a mesa do Congresso, que reúne membros da Câmara e do Senado. Bem, uma proposta de lei, os senhores futuros políticos, não é? Devem entender e compreender que um projeto de lei pode ser apresentado por um deputado, um senador, pelo presidente da República, até pelo Procurador-Geral da República, pelo Poder Judiciário, em alguns casos pela população, chamada iniciativa popular, que foi o caso da Lei de Crimes Hediondos ou da Lei da Ficha Limpa. Foram iniciativas da população, não é? A Constituição estabelece requisitos para isso. Bem, um projeto de lei pode dar entrada pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal. Seja qual for a casa que receber este projeto de lei, chamaremos aqui agora de casa iniciadora. Este projeto de lei, ele recebe um número na Secretaria da Câmara dos Deputados, do Senado, ele recebe um protocolo, e a mesa o coloca no fluxo do processo legislativo, e normalmente ele segue a primeira comissão. O que são as comissões? São estruturas internas permanentes. Tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal devem possuir comissões permanentes e temporárias. Temporárias, com tempo previsto para iniciar e acabar os seus trabalhos. No caso das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que todos conhecem. Investigar um certo problema, por exemplo. Dentre as comissões permanentes, temos a Comissão de Constituição e Justiça, que avalia a constitucionalidade ou não dos projetos de lei ou das propostas de emendas constitucionais apresentadas. Chamarei a partir desse momento de PLs ou PECs, projetos de lei, projetos de emenda constitucional. Estes PLs, ou PECs, vão à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, há um relator preside os trabalhos de análise, emitem um relatório final afirmando é ou não é constitucional. Quero lembrar que o Congresso Nacional é uma casa política e não apenas jurídica. Muitas vezes, a conclusão sobre se um certo projeto é ou não constitucional se dá por critérios, inclusive, políticos, embora o jurídico às vezes aponte em outro sentido. Mas estamos falando de uma casa política, e isso, dentro de certos parâmetros, é saudável também. Saindo da CCJ, dependendo do tema do projeto de lei ou da PEC,
ele poderá ir a outras comissões. Exemplo, trata-se de um projeto de lei, de um PL, que cuida da educação. Teremos a ida à comissão de educação, comissão de orçamento, comissão da saúde, etc. Após sair dessas comissões, o PL poderá ir ao pleno, ou seja, todos os deputados ou todos os senadores reunidos irão votar pela aprovação ou não. Se pensarmos numa proposta de emenda constitucional, necessário é que existam 2 votações em cada casa, 2 no Senado, 2 na Câmara dos Deputados. E a votação aqui é mais rígida, o quórum tem que ser mais alto para ser aprovada. 3/5 em cada uma das 2 votações em cada casa. Este é o quórum mais alto da Constituição Federal, artigo 60, disciplina este tema. Apenas para fazermos aqui um paralelo, tratados internacionais de direitos humanos que sejam aprovados em 2 votações em cada uma das casas, por 3/5 dos votos, são aprovados com força equivalente à de emenda constitucional. Significa dizer, um tratado internacional de direitos humanos, apenas direitos humanos, sejam aprovados ou ratificados no Congresso, no mesmo quórum das propostas de emenda constitucional, 3/5 em 2 votações em cada casa, passam a ter a mesma força da Constituição Federal. É o caso do Tratado da Convenção Internacional à Proteção da Pessoa com Deficiência, que foi aprovada pelo Brasil por este quórum. Isso está no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição da República. Portanto, é o único paralelo que temos aqui em termos de quórum com as PECs. Voltando ao processo legislativo na Câmara ou no Senado, o projeto vai então ao pleno, o pleno vota. Se estivermos pensando, tanto em PL quanto em PEC, aprovado, o projeto vai para outra casa, a casa revisora. Se começou pela Câmara dos Deputados, vai ao Senado. Se começou pelo Senado, vai à Câmara dos Deputados. A casa revisora fará o mesmo trabalho, irá novamente às CCJ, às comissões, demais comissões, etc. Se pensarmos em projetos de lei aprovado pela Câmara e pelo Senado, portanto pelo Congresso, este projeto é enviado ao presidente da República, ao Poder Executivo, que terá 2 opções: sancionar, ou seja, aprovar, ou vetar o projeto. Em caso de veto, o veto pode ser parcial, o veto pode ser total. Tivemos agora recentemente, no caso da aprovação da nova lei de imigrações, a aprovação da mesma pelo Congresso Nacional, a sanção pelo presidente da República, porém com alguns vetos, portanto, parciais. A sanção, ou seja, a aprovação do projeto de lei, apenas projeto de lei, porque proposta de emenda constitucional não vai ao Poder Executivo, não vai ao presidente, ela pode se dar de forma tácita. O Poder Executivo recebe o projeto de lei aprovado pelo Congresso, se queda silente, nada fala, nada faz. Neste caso, prevalece aquela frase, quem cala, consente. O projeto, depois de 15 dias, é aprovado tacitamente. Entretanto, se houver veto total ou parcial, o veto deve sempre ser justificado. Expresso, portanto. Não existe veto tácito no processo legislativo, processo de criação das leis. Este projeto, portanto, retorna, em caso de veto, ao Congresso Nacional e poderá derrubar o veto do presidente da República. Em derrubando-o, retorna ao presidente da República para que o sancione. Se ele não o fizer, o Congresso Nacional o faz. Aqui está um exemplo claro de freios e contrapesos, é, portanto, a função a ser também exercida pelos 3 poderes. Se opondo de forma equilibrada ao outro. No caso das propostas de emendas constitucionais, aquelas que visam alterar a lei maior do país, quem promulga a proposta de emenda constitucional é o Congresso Nacional, a mesa do Senado que o faz. Não vai ao Poder Executivo. Perfeito? Portanto, queridos alunos, este projeto de formação política, suprapartidário, ele é muito importante. O entendimento, a compreensão, a elaboração das leis é imprescindível. Eu ainda não falei outros detalhes aqui, voltaremos a abordar
como substitutivos, emendas ao projeto para aperfeiçoá-los, etc. Não é? Isso é muito comum também. As discussões que ocorrem nas casas legislativas. Portanto, todo o domínio destes instrumentos é de suma importância para que um futuro político tenha na sua formação uma perspectiva mais completa de como funcionam as estruturas de poder. Quero dizer que, em nossa opinião, a reforma política é imprescindível hoje no país e que não vem sendo discutida de forma aprofundada nos meios de comunicação e muito menos entre a população que não tem condição de discutir temas tão complexos sem um direcionamento. De qualquer maneira, é importante que venhamos a discutir o processo legislativo, claro, mas também a forma de investidura no poder. Quem pode concorrer, por que pode exercer os direitos políticos, tal como atualmente disciplinado. A forma de distribuição na Câmara dos Deputados dos cargos entre os eleitos é majoritária. É proporcional. No Senado é majoritária. Vale dizer, no Senado, quem obtiver mais voto está eleito. Na Câmara dos Deputados não é assim que funciona. Funciona de forma proporcional. Há um coeficiente que redistribui os cargos entre os partidos segundo aqueles candidatos deste partido que receberam mais votos. Isso para evitar que apenas as maiorias se façam representadas na Câmara dos Deputados. Porque se prevalecesse na Câmara dos Deputados apenas o sistema majoritário, quem recebe mais votos está eleito, jamais as minorias estariam representadas na Câmara dos Deputados. Entretanto, isso também gera algumas distorções. É preciso discutirmos uma nova forma. Sistema distrital misto. Outro ponto que precisa ser discutido nessas reformas diz respeito ao sistema de governo. Será que o sistema de governo se subdivide em presidencialista, parlamentarista e semipresidencialista? Esse último exemplo pode ser encontrado na França e pode ser encontrado em Portugal. Aliás, o sistema semipresidencialista, no qual encontramos o parlamento, o primeiro-ministro, o poder judiciário e também um presidente, que tem menos poderes que o presidente no sistema presidencialista, tem mais poderes do que a rainha da Inglaterra, ele nasce na França dos anos 50, da Quinta República Francesa. O Duverger escreve a sua obra A Quinta República, Le Cinquième République, e inclusive escreve no livro que esta quarta figura do semipresidencialismo, o presidente, é baseada, inspirado no poder moderador do Império Brasileiro, e que poucos sabem acerca desta obra, desta afirmação de Duverger nesta obra. Portanto, o sistema de governo precisa ser discutido. Temos um projeto de emenda constitucional em curso no Senado, propondo o sistema de governo semipresidencialista. Outro ponto que precisa ser discutido é a questão do modelo partidário. Será que com tantos partidos políticos no sistema de presidencialismo por coalizão, ainda há alguma eficácia nesse sistema? Ele não gerou distorções? Ele não gerou interesses particulares se sobrepondo ao interesse público? Por exemplo, a criação de partidos pequenos e que foram mantidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou a cláusula de barreiras. Ora, esses pequenos partidos políticos vendem horários gratuitos na televisão, recebem fundo partidário. Isso tudo, todos esses fatores geram distorções. Portanto, senhores futuros políticos, estudantes, é preciso que esses temas todos sejam discutidos em conjunto para que uma reforma política possa ser feita de modo eficiente, eficaz. Despeço-me aqui, renovando a minha alegria em poder dividir essas ideias, em poder participar deste trabalho maravilhoso de esclarecimento, junto com outros grandes mestres. E aqui parabenizo a coordenação deste projeto, aos seus propositores, não é? Torcendo para que ele venha a se expandir, reafirmando que a democracia é sim o mais difícil de todos os regimes políticos, porque ela implica na convivência do diferente, ideias diferentes. Então ela não é fácil.
Porém, o caminho mais fácil nem sempre é o caminho correto, é o caminho certo. Vamos voltar a desenvolver a tolerância política. Discutamos com os nossos interlocutores, com os nossos opositores, que pensam diferente, porém de forma respeitosa. Assim, o Brasil poderá se tornar uma grande democracia. Muito obrigado e até breve.